Ligações clandestinas nas redes de energia causam prejuízos no Amazonas. Já no Pará, medidas simples podem manter o bem-estar dos paraenses e garantir a clientela de quem vende açaí. E ainda, minissérie Luana estreia este ano no Amazonsat. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h15. Os campos do Instituto Federal de Roraima paralisam as atividades. Os professores pedem melhorias na educação. Os detalhes com a correspondente Dayana Saraiva. Os servidores, docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal de Boa Vista, Roraima, aderiram à greve por tempo indeterminado. E para falar do assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Servidores Federais de Roraima, o senhor Moacir de Souza. Qual o motivo da greve, senhor Moacir? Primeiro é o reajuste salarial, melhores condições de trabalho e reposição salarial também. Então esse é um dos motivos, e por não ter sendo atendido nas nossas reivindicações desde 2010 com o governo federal, então esse é um dos motivos de não cumprimento e chegar ao acordo com o governo, nós entramos em greve. Quais são as reivindicações que vocês estão fazendo para essa greve? Bem, como nós já dissemos antes, né, a questão da reposição salarial, que o governo não vem atendendo, a gente vem buscando negociar no Comando Nacional de Greve, juntamente com o governo, e ele não vem nos atendendo. Então a gente percebe aí que ele foi à opinião pública e colocou que deu um aumento de 45%, que não é verdade. Né? Então, esse aumento passará em 3 vezes até 2015. Então nós queremos uma reposição imediata de 22,08%, né, agora, nesse momento. Né? E a questão de melhores condições de trabalho, aonde realmente nossos institutos federais estão todos sucateados, e essa grande campanha a questão de construção de outros campos, de interiorização, aonde realmente falta condições de trabalho para todos os servidores. Também não é só essa questão de salário, né, seu Márcio, que o senhor falou, também são construções dos campos. São 3 campos aqui em Boa Vista, então todos 3 estão parados também. Isso, né, nós temos campos Amajari, Novo Paraíso e Campos Boa Vista. Os 3 campos aderiram ao movimento grevista nacional, né, então a gente requer realmente aquelas condições primordiais de trabalho, buscando a qualidade no ensino. Obrigada pelas informações. Lembrando mais uma vez que a greve aqui em Boa Vista, Roraima, está aí por tempo indeterminado. Os números de ligações clandestinas nas redes de energia elétrica, os famosos gatos, causam prejuízos às empresas fornecedoras. Aqui em Manaus, no estado do Amazonas como um todo, elas chegam a 40%. As ligações clandestinas nas redes de energia são práticas ilegais realizadas em todo o país. No estado do Amazonas, o percentual assusta. A empresa distribuidora de energia, ela faz a relação, o acompanhamento entre aquilo, como você falou, entre aquela energia que ela é ofertada no sistema elétrico e aquela energia que é efetivamente faturada, né, que sai na conta de energia dos nossos consumidores. Diante da comparação desses 2 valores, ela tem um valor que é acompanhado pela Agência Nacional de Energia Elétrica também, que é um valor de perda. No estado do Amazonas, esse valor ele é bastante elevado, ele gira em torno de 40%. Essa prática ilegal é enquadrada como crime com base no artigo 155 ou 171 do Código Penal e, dependendo do caso, pode gerar multas. De dezembro do ano passado a maio deste ano, cerca de 19 processos estão em andamento. Após a normalização, após a regularização do que não estava normal, posteriormente, após a análise das informações e de tudo aquilo que foi apurado, verificado no trabalho de inspeção, isso poderá ter um desdobramento, né, do ponto de vista de que aquela energia que a empresa estava perdendo, aquela energia que estava sendo desviada, a empresa vai buscar isso, né, e isso pode ser apresentado para o consumidor através de valores a serem pagos. Além disso, para realizar as ligações clandestinas, os famosos gatos, as pessoas arriscam suas vidas e das pessoas próximas. Alguém usa um determinado fio, um determinado condutor sem obedecer a nenhuma norma, né, sem fazer nenhuma avaliação dos equipamentos que vão ser atendidos. Isso aí, essa coisa feita de forma desorganizada, né, sem critério, pode provocar um aquecimento, uma sobrecarga na instalação,
né, a proteção dos fios, o isolamento dos fios, com essa sobrecarga eles vão derreter. E aí a corrente de energia elétrica passa a ser muito elevada, muito alta, e isso acaba caracterizando, né, levando a um curto-circuito. E aí os desabamentos são os mais variados, né, inclusive situações de incêndio e um dano maior. Em muitas partes da cidade, as fiações elétricas estão expostas e, em muitos casos, comprometidas. Por isso, é importante realizar reparos na rede elétrica a fim de prevenir acidentes. Em menos de um mês, 2 pessoas morreram contaminadas por raiva na capital maranhense. Os casos comprovados nesta sexta-feira foram registrados na zona rural de São Luís, no Tibiri e na Vila Embratel. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o número de casos de raiva animal no Maranhão começou a aumentar a partir de 2010, quando a campanha de vacinação antirrábica foi suspensa, deixando muitos cães e gatos sem serem imunizados. E agora vamos falar sobre alimentos. A ingestão de agrotóxicos por meio do consumo de alimentos preocupa devido aos riscos à saúde do homem. A fiscalização tem se intensificado em diversos municípios do Pará. Para garantir que as frutas, legumes e hortaliças vendidas em supermercados e feiras de Belém sejam livres de agrotóxicos e verdadeiramente saudáveis, os órgãos responsáveis por esse controle realizam ações de fiscalização. Hoje o nosso trabalho é em cima de uso correto de agrotóxicos nas hortaliças, dentro de um projeto que nós estamos chamando de Caravana do Alimento Saudável, da qual nós vamos aos municípios, onde nós encontramos os produtores, fazemos toda uma educação do uso desse agrotóxico para ele usar corretamente. Cada substância utilizada no combate de pragas tem um período de carência do seu princípio ativo. Isso significa que para que uma fruta, por exemplo, possa ser consumida sem riscos à saúde, ela deve ser comprada pelo consumidor no mínimo de 15 a 90 dias após o período em que o agrotóxico foi aplicado. Essa é a garantia de que a substância já tenha perdido o seu efeito nocivo. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, também são exigidos para garantir a segurança de quem manuseia a produção. Alguns cuidados, como lavar bem os alimentos, podem ajudar a diminuir os resíduos deixados pelas substâncias tóxicas. Engenheiro e técnicos de Manaus realizaram hoje testes para verificar as condições de segurança das galerias subterrâneas localizadas no centro da cidade. O laudo deve ser concluído até o início da próxima semana. Os testes foram feitos sob a supervisão de técnicos da Defesa Civil Municipal, Manaus Trans, Implurb e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Um caminhão caçamba com 18 toneladas percorreu a rua Marquês de Santa Cruz, ao lado do terminal da Matriz, para que os engenheiros pudessem visualizar qualquer anormalidade, como afundamentos ou rachaduras. De posse disso, nós iremos realmente complementar o nosso laudo nessa avaliação. É evidente que também não é uma situação definitiva. Para ser definitivo teria que ter um teste mais aprofundado, como também pela própria situação dessa visibilidade com a galeria seca por baixo, digamos assim, né? Ao final da manhã, nenhum problema havia sido detectado. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Isaac Tayar, acompanhou todo o trabalho e ficou satisfeito por não ter sido verificada nenhuma anormalidade. Para ele, é questão de tempo para que os ônibus comecem a trafegar pelo local. Pela minha simples conclusão, eu acredito que tem como fluir realmente o trânsito e a gente desafogar e trazer de novo a economia para funcionar no centro da cidade. Segundo a Defesa Civil do município, o laudo deve estar pronto até o início da próxima semana. Caso seja liberado, o Manaus Trans vai coordenar o retorno do trânsito de veículos. No próximo bloco, vamos até Brasília saber quais os detalhes que o candidato deve levar em conta para não enfrentar problemas com a Justiça Eleitoral. Em Manaus são 21h e 24 minutos, nós voltamos já já.